Bom dia, na paz do Senhor Jesus, juventude, tudo bem? Mais um trimestre se inicia, que delícia, né? O ano está voando e a lição, nossa gente, nossa revista está preciosíssima. Jovens, imitadores de Cristo, ensinos extraídos da palavra de Jesus e dos apóstolos. Está muito rica a nossa revista. Aproveita a oportunidade. Pegue a sua revista. Se você ainda não pegou a sua revista, não adquiriu sua revista, procure urgente a sua revista. Venha buscar a sua revista, que ela está maravilhosa, imperdível. E esse trimestre ele vai ser riquíssimo. Nós estudaremos a respeito do privilégio que temos de ser discípulos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Nós fomos chamados por Ele, pelo Mestre. Não é qualquer um que nos chamou, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Então aproveita porque nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos largar o nosso eu de lado e seguir a Jesus. E esse trimestre vai falar tudo isso para nós. Olha, cada uma lição, elas estão preciosa e nós vamos ter novidades aí com vários professores. Vai ser muito gostoso. A nossa primeira lição vai falar morrer para viver. Abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Então, chamo você agora, senta aí, para tudo que você está fazendo e vamos prestar bastante atenção nessa lição. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, aproveita agora esse momento, compartilhe com aqueles que você conhece, compartilhe nas suas redes sociais. Nós temos EBD para todas as idades, então aproveita esse momento aí, vamos ser um missionário e vamos divulgar a palavra de Deus. E você já deu um like? Aproveita também esse momento, dê um like aí, ok? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, graças te damos por mais um domingo, Senhor. Senhor, Tu tens sido generoso conosco, ó Pai. A Tua misericórdia, a Tua graça está estendida sobre nós, Senhor. Ser mais uma vez conosco, ó Pai. Ajuda-nos a entender, a ser verdadeiros discípulos Teus, Senhor. Senhor, ajuda-nos a morrer o nosso eu, mas que o Senhor cresça em nós. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um que já está aqui nesta manhã para ouvir a Tua palavra, Senhor. Ser conosco nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém. Você que nos visita, seja muito bem-vindo em nosso meio. É um prazer ter você conosco. Nós estamos vendo o número de visitantes na sala dos jovens, como tem crescido. Nós somos muito felizes por isso. E eu sou grata a Deus por estar aqui. Eu sou a professora Cristina, estou à disposição de vocês. Se durante a aula a gente não conseguir tirar todas as dúvidas aí no chat, vai colocando, deixa seu contato aí, que a gente entra em contato com você. E aqueles que vão estar vindo no culto à noite, a gente pode também estar conversando no culto à noite, amém? Então vamos lá. Morrer para viver, abrindo mão do eu. O que você entende quando você fala assim, morrer para viver? O que você pensa? Começa a colocar aí, começa já a se movimentar aí no chat. O que você entende de morrer para viver? Abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Eu fico pensando, esse mundo, ele é tão capitalista e ele nos faz pensar tanto em nós mesmos que nós esquecemos dos outros, que nós esquecemos de Cristo, que nós esquecemos de viver para Cristo e vivemos para nós. Você já parou para pensar quantas preocupações que nós temos durante o dia? Mas será que você, meu jovem, minha jovem, você tem a preocupação de falar assim, ainda não li a palavra, ainda não orei hoje, ainda não parei um momento para me deliciar com a revista, para saber o que vai falar domingo? Será que a nossa preocupação é essa? Qual tem sido as suas preocupações? O seu dia a dia? Como tem sido? O que mais tem movido o seu coração? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Como nós estamos? O que eu tenho mais me preocupado?
Eu estou pensando muito nos meus estudos, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha vida sentimental. O que tem me motivado a caminhar? Juventude, nós precisamos olhar para a cruz. Nós temos que esquecer os nossos eus. Nós estamos nos idolatrando. Estamos sendo os nossos ídolos. Nós estamos estamos colocando em um pedestal as nossas vidas, os nossos sentimentos. E estamos esquecendo que Cristo é quem governa. E é por Ele e é através dEle que todas as coisas têm que se mover. A nossa vida tem que se mover a Ele. Então, morrer para viver. Quando eu morro para esse mundo e passo a viver para Cristo, eu estou começando a entender a caminhada com Cristo. Então, eu preciso abrir mão do meu eu, para eu seguir a Cristo. Porque eu não vou conseguir me bajular e seguir a Cristo ao mesmo tempo. Eu tenho que largar uma coisa. Cristo, ele não vai estar aceitando esse meio termo nosso. Ele nos quer de verdade, por inteiros, com o coração rasgado, arrependido, em busca verdadeira em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. O nosso texto principal diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 8. Isso é o que importa. Se eu vou viver ou se eu vou morrer, mas que seja em Cristo Jesus. Juventude, desperta nesta manhã de domingo, 3 de julho de 2022. É momento de nos despertarmos. Ei, aonde eu estou errando? Aonde eu estou caminhando? Desperta, juventude. Não é momento mais de estarmos apenas sentados, ouvindo. É hora de praticar tudo aquilo que eu tenho aprendido. É hora de viver tudo o que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. Nos nossos evangelismos, nos nossos cultos, nas nossas EBDs, é hora de aprender, é hora de participar, é hora de se movimentar aí no chat, é hora de divulgar. Nós precisamos ter atitudes. Não podemos ficar nesse meio termo. O meio termo já está decidido para o fracasso. Nós precisamos querer a vitória em Cristo Jesus. Então vamos junto nessa. O resumo da lição diz assim: o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Exclusivamente. Não é meio termo, é exclusivo para a glória de Deus. Nós precisamos sair daqui entendendo essa lição de número 1, entendendo que nós somos livres do pecado. Entendendo que aquilo que nós fizemos, que nós erramos, que nós pecamos, que nós caímos, já está pago. Lá na cruz foi pago. Nós não podemos deixar esse fardo pesar sobre nós. Nós precisamos entender, sair daqui hoje, dia 3 de julho, nós precisamos entender que nós fomos livres do pecado. Se eu começar a entender os propósitos de Cristo em mim, que eu fui chamado para ser discípulo, a minha vida vai mudar. As pessoas em redor vão mudar através da minha vida, pelo meu testemunho de vida. Nós precisamos, juventude, fazer a diferença nessa terra. Precisamos fazer a diferença aqui onde estamos. O texto diz assim, em Romanos 6, de 1 a 4, nosso texto bíblico: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Bom, vamos pensar nisso. Será que é para permanecermos no pecado? Porque se Deus, ele nos perdoa, então eu posso continuar praticando, posso continuar pecando, porque ele vai me perdoar. Não é isso? Então vamos ver se é realmente isso, porque sempre que ele me perdoa, né, a graça dele vai superabundar. Deus é um Deus generoso, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. 2, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
que continuar pecando? Por que continuar caindo no mesmo erro? Por quê? Se nós já fomos perdoados por isso, por que continuar caindo com isso? Levanta daí. O Senhor já te perdoou. Agora nós vamos ficar testando Deus, mostrando que o sacrifício dele na cruz não foi nada quando nós decidimos cair em pecado, cair na tentação novamente. Nós já estudamos isso o trimestre passado. Será? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu preciso decidir mudar de vida, porque é isso que acontece. Quando nós entendemos o evangelho da cruz, nós mudamos de vida. É automático, juventude. Se tem algo aí que ainda não me permite mudar de vida, é porque realmente eu ainda não conheço a mensagem da cruz. É porque realmente eu não me rendi a Cristo. E hoje é uma manhã que eu posso me render. Em plena escola dominical, EBD, olha que coisa graciosa que Deus te dá a oportunidade de se render a Ele, de se prostrar diante dEle, de se arrepender das coisas que você já fez. Aquilo já passou, não vou fazer mais. Eu vou me arrepender, eu vou confessar a Cristo Jesus que eu não quero mais viver essa vida. Servir a Deus é uma decisão. Seguir a Cristo é uma decisão. Todos os dias eu tenho que acordar e falar assim: eu decido erguer a Cristo. Eu decido seguir ao meu Senhor Jesus Cristo. Eu não posso viver uma vida sem Ele. Juventude, cada dia que passa está mais difícil viver nessa terra. Mas não é por isso que eu vou desanimar, que eu vou desistir. Se eu lembrar do Calvário, se eu lembrar da cruz, isso é o suficiente para eu entender que eu preciso continuar a caminhada, que eu preciso estar firme nos pés de Jesus. É uma decisão cotidiana mesmo. Eu vou estar ali, decidindo servir, ser discípulo, ser guiado pela palavra, ser guiado pela cruz, não olhar para os homens, não deixar que Satanás venha jogar em minha mente as coisas que eu já fiz do passado. Aquilo já foi pago na cruz. É olhar para frente e pequei, não peco mais. É vida nova. Olha o que traz a nossa revista. Que jamais venhamos nos esquecer que somos filhos amados, gerados pela graça de Deus. Você não é qualquer um. Você é filho, você é filha. Olha que coisa maravilhosa. E se nós, como pais, nós queremos coisas boas para os nossos filhos, imagina ele. Imagina ele. Se o nosso Deus, o Criador do universo, o que Ele vai querer para nós como filhos? Ele vai querer o melhor para você. Então não fique aí trancado no seu quarto, no seu mundo, com esses pensamentos ruins que vêm em sua mente. Se liberte disso em nome de Jesus pela essa manhã. Lembre que você é filho e filha amada. Você não é bastardo. Você é filho. Você é filha. O nosso ponto 1 fala assim, a vida nova que recebemos. Aleluia. Subtópico 1. A graça que nos faz mudar de vida. O verdadeiro crente, ele demonstra estar em Cristo por estar morto para o pecado. Isso que eu preciso entender. Que eu estou morto. Eu não peco mais porque eu estou morto para Ele. Aquilo já não faz mais parte. A minha vida é outra em Cristo. Eu não vivo mais nessa prática do pecado.
Eu busco a Cristo, eu busco ler a Bíblia, eu busco fazer o meu devocional, eu busco a minha oração. Paulo enfatiza que não se pode ser servo do pecado e servo de Cristo. Não consigo servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Eu vou agradar um e não vou agradar o outro. Não dá. Eu não posso estar andando com o pecado e andando com Cristo. O pecado, ele já me afasta de Cristo. Então eu preciso abandonar, esquecer o pecado. Não podemos esquecer que somos filhos amados. E se somos filhos amados, ponto. Eu preciso aproveitar essa oportunidade que Deus me dá para essa mudança de vida. É ser querido demais por Deus, ser chamados de filhos. Olha que oportunidade que nós temos de ser chamados de filhos. O conhecimento de Cristo faz com que experimentemos uma transformação existencial. Aleluia! Nós somos salvos para sermos as verdadeiras pessoas que Cristo quer que sejamos. Não é à toa que você foi chamado. E se tem uma coisa que nós temos presenciado, é que quanto mais nós somos tentados, quanto mais vêm as provações, pode ter certeza que Satanás vai fazer de tudo para tirar aquilo que Cristo quer te dar, aquilo que Cristo planejou para a sua vida. Não permita que as tentações, que as provações venham fazer você cair. Não permita que isso venha fazer você mudar de vida, desistir da sua vida que Cristo tem para você. Cristo tem algo precioso para você, meu jovem. Cristo tem muito mais para você, minha jovem. Não fica nesse mundinho achando que onde você está aí, ó, nessa mesmice, nesse acho que vai, não vai, nesse relacionamento que você quer, mas não quer. Cristo quer muito mais para você. Quando Ele te coloca no relacionamento, Ele te coloca com firmeza, com certeza. Olhe para Cristo. Olhe se a pessoa que se relaciona com você, ela olha para Cristo, se ela é de Cristo, se ela caminha com Cristo. Nós precisamos andar com pessoas mais fortes que nós em Cristo Jesus. Porque se eu começar a andar com pessoas que estão mais para lá do que para cá, estão olhando para o outro lado de vez de olhar para a cruz, para onde eu vou? Eu vou ter condições de pegar aquela pessoa e trazer? Ou ela que vai me levar? Quantos de nós temos desviado porque estamos seguindo amizades que não era para estarmos seguindo, andando com pessoas que não era para estarmos andando? Nós precisamos ser sal. Essas pessoas, elas têm que vir até nós por causa de Cristo. Agora, nós estamos indo até elas não para levar Cristo. Estamos indo até elas para nos contaminarmos com elas. Aí começa a vir dúvidas, pensamentos, com o desânimo. Em nome de Jesus, juventude, essa manhã eu repreendo o desânimo sobre a sua vida. Que você possa acordar hoje decidida a seguir a Cristo, decidida a ser discípulo de Jesus, a ser imitador de Jesus, a olhar para a cruz. Se algo que foi feito com você, que fez você desanimar, alguma palavra, mas nessa manhã nós repreendemos em nome de Jesus qualquer palavra maldita sobre a sua vida. Mas não olhe mais para os homens, olhe para a cruz, olhe para aquele que te chama de filho, que te chama de filha. Que graça maravilhosa é essa do Senhor em nós. Nós não somos merecedores. Pensa como alguém poderia morrer por nós e sem cobrar nada. Mas Ele morreu naquela cruz, humilhado por mim e por você. Ele entregou por mim e por você. O que você tem feito por essa entrega de Cristo na cruz? Você tem desdenhado dessa entrega? Tem seguido de qualquer maneira, de qualquer forma? Acha que é crente? Acha que vim para a igreja? Acha que preencheu um relatório? Quanta verdade tem no seu relatório da EBD? Fala para mim.
Por que o seu relatório não tem vários visitantes? Por que você não tem levado a palavra? É o momento de pensarmos nisso. Será que eu tenho vergonha de levar o evangelho? De convidar alguém para assistir uma EBD? De vir ao culto? Será que eu tenho vergonha? Até onde eu estou sendo realmente um servo, um discípulo de Cristo Jesus? Essas são as palavras definidoras, a graça. Jesus oferece-nos desde a eternidade, passando pelo Calvário e chegando até o trono do céu. Oh, graça maravilhosa! O verdadeiro relacionamento com Deus faz-nos ao mesmo tempo pessoas diferentes. Nos faz ter um relacionamento diferente com as pessoas. Nós vamos ser mais piedosos. Ah, eu preciso ser piedoso para ser salvo? Não, eu preciso ser salvo para ser piedoso. Mas existem pessoas piedosas que não são salvas? Sim, existem. Quantas pessoas piedosas por aí? Mas se você é salvo, você é uma pessoa piedosa. Se você é salvo, você é uma pessoa justa. Se você é salvo, você sabe realmente dar o amor. Você não cobra o amor, você dá, você oferece. Isso é o que Cristo faz em nossas vidas. Quando nós temos esse relacionamento íntimo com Jesus, nós vamos ganhando todas essas coisas. Sem perceber, nós mudamos completamente. E às vezes, nós começamos a perceber. Ei, mas eu não fazia mais isso. Às vezes tem pessoas que demoram a perceber. Outras já de imediato já percebem. Não faço mais. Não participo mais. Não quero mais. Nós precisamos ter atitudes como crentes, como servos. Precisamos ser verdadeiramente sal dessa terra. Precisamos temperar este mundo e não ser contaminado por ele. Nós que tivemos acesso à mensagem da cruz, nós somos conscientes desse sacrifício salvífico de Cristo. Temos o dever de viver conforme as Escrituras. Eu não vou viver, eu quero meio ter, mais ou menos. Não, eu preciso. Porque eu entendo esse sacrifício salvífico de Cristo. Se eu entendo, eu sigo o que a palavra diz. Eu sigo o que é a verdade, que é a palavra de Deus. Eu preciso entender isso. Nós podemos viver no pecado, nós não podemos viver no pecado e nos conformarmos com ele. Nós não podemos estar ali, vendo as pessoas pecarem e concordar com ela. Nós precisamos ter a atitude de falar, não concordo com o que você faz, é errado. E eu não posso continuar com uma pessoa que está fazendo algo errado, ofendendo a Cristo. Porque se eu sou um servo dele, como assim? O meu dono, eu estou vendo alguém fazendo algo errado com o meu dono e eu vou ficar quietinha na minha. Não posso, jovem. Eu preciso escolher e definir as minhas amizades. Eu preciso ter amizades que vão caminhar comigo para o céu, para a eternidade. Eu vou abandonar? Você precisa abandonar. Mas eu não, como assim? Não vou ser crente? Você precisa pregar a verdade. A verdade tem que libertar essa pessoa. A sua vida tem que libertar. Senão você precisa abandonar, porque senão você vai ficar como ele. Você vai ficar como essa pessoa. Você vai cair nesse pecado. Nós precisamos fazer a diferença e não ser iguais. Em Gálatas 5:13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros. Essa liberdade é para fazer o que eu quero? É para eu dar a oportunidade à minha carne a falar mais alto que o meu espírito? Não. Não é isso. A liberdade que vem através de Cristo, ela é acima de tudo uma libertação da condenação da escravidão do pecado. Ela me liberta do pecado. Essa liberdade me liberta.
ela não me escraviza. Muitos acham, indo para o mundo, agora eu estou livre. Aí que você está preso ao pecado. Aí você é servo do pecado, escravo do pecado. A verdadeira libertação começa quando o crente se une a Cristo e recebe o Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus, seja íntimo dele. Procure estar ali coladinho com ele, para que você seja liberto do pecado, para que você não queira o pecado, para que você não ame o pecado. Quantos de nós guardamos os nossos pecados num cantinho especial dentro dos nossos corações, aonde o homem não consegue ver, mas nós esquecemos que Cristo vê. Cristo vê os nossos pecados. E isso nos afasta, entristece a Cristo. Hoje é o dia de você largar o seu pecado de estimação, aquele guardadinho lá no íntimo, aquele que anda grudado ali com você, que ninguém percebe, não faz mal a ninguém. Larga, meu jovem, minha jovem, em nome de Jesus, seja livre do seu pecado. A libertação da escravidão espiritual é mantida através da presença contínua do Espírito Santo no crente e pela obediência, desde que a orientação do Espírito Santo. Obediência, como nós temos falado essa palavra obediência, né? Quando nós obedecemos, nós entendemos o que Cristo quer em nós. Quando eu obedeço os meus pais, quando eu obedeço os meus pastores, quando eu obedeço a minha liderança, aí eu vou entender o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque não dá para ser desobediente, não dá para andar em pecado e ser cheio do Espírito Santo. Não dá para viver uma vida mais ou menos crente. O morno, Deus abomina. Não dá para ser morno. Vem, juventude, vem ser cheia do Espírito Santo de Deus. Venha se prostrar diante dele. Venha falar assim: Senhor, tu és meu e eu sou teu, Senhor. Venha mostrar que você é livre. Livre para viver em Cristo Jesus. Mostrar que a sua vida é nova, que a graça mudou a sua vida. A liberdade cristã deixa o crente livre para servir verdadeiramente a Deus. Somos servos de Cristo, por isso nós somos livres. Porque ser servo de Cristo é ser livre. Mas ser livre no mundo é ser servo do pecado. Não é ser livre, é ser preso. É estar trancado. É estar cheio de correntes. Porque você não consegue se achegar nessa graça maravilhosa de Cristo Jesus. Você não consegue se aproximar dele. O subtópico 2 diz assim: o batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Como me fez lembrar essa lição do meu batismo? Coloca aí você. O que você lembra do seu batismo? Quando você fala assim, quando eu desci as águas, fala do seu batismo, começa a movimentar aí. Eu lembro do meu. Quando eu batizei junto com a minha irmã mais velha que eu, né? A Márcia, nós batizamos juntas. E eu me lembro perfeitamente que na época o pastor chamou as duas, né? E nós entramos ali próximas uma da outra para ser batizado. Foi muito lindo. E eu só chorava. Acho que eu enchi o tanque batismal de lágrimas. Porque eu chorava muito, muito, muito. A presença do Espírito Santo de Deus naquele dia foi muito graciosa sobre a minha vida. E eu me lembro perfeitamente quando descer as águas. A sua experiência, conta um pouquinho da sua. A experiência do batismo, ela deve ser entendida como a exteriorização de uma experiência de fé íntima e pessoal, da qual temos o privilégio de vivenciar pessoal e coletivamente. Olha o subtópico 2, ele já diz: o batismo como imagem pública de nossa decisão
interior. O batismo, ele não é um mero ato religioso, um rito de passagem. Ele indica a nossa convicção pessoal de salvação por meio de Jesus Cristo. Olha que coisa preciosa. Ele indica que, assim, já não pertenço mais a esse mundo. Eu já estou morto para esse mundo. As obras das trevas já não dominam minha vida. Não quero mais, não vivo mais disso. Eu vivo para Cristo. E o pecado, ele tem deformado essa imagem de Cristo em nós. Por isso que nós precisamos viver afastados do pecado. Em 1 Pedro 2:24 diz assim, ó. Vamos lá. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Cristo carregou os nossos pecados naquela cruz. Quando eu penso na cruz, quando eu começo a pensar, fazer toda aquela imagem de Cristo caminhando naquela cruz, sendo chicoteado, sangrando, humilhado, eu começo a ver os meus pecados. E eu penso, que amor é esse? Oh, aleluia! Que amor é esse de fazer um homem como Cristo, porque ali ele estava sentindo dores de homem, sentindo as nossas dores, pegando os nossos pecados. Cada chicotada daquela que eu merecia, que você merecia, ele foi tomando por nós, para levar os nossos pecados para aquela cruz. Cristo, pela sua morte, ele removeu a nossa culpa e o castigo dos nossos pecados. Então, nesta manhã, juventude, não permita que Satanás venha jogar os seus pecados na sua cara, porque se tem uma coisa que ele é mestre em fazer, é lembrar dos seus pecados. É lembrar daquilo que você já perdoou, não é assim? Para depois vir a sua boca e você lançar sobre aquela pessoa. Mas se já perdoou, se perdoou, acabou. Você já lançou lá no mar do esquecimento, para nunca mais lembrar. E é assim os seus pecados. Quando Cristo nos perdoa, ele esquece verdadeiramente aquilo, já esquece, não vai jogar na sua cara nunca mais. E o diabo é mestre para fazer essas coisas. Então não permita, porque ali ficou. É impossível ser um cristão sem ter um engajamento pessoal ali com Cristo. Então acabou meus pecados, agora eu quero me engajar ali, eu quero viver, eu quero estar indo para os evangelismos, eu quero estar nos cultos, o culto acaba, eu quero conviver um pouco ainda com as pessoas, eu preciso me engajar ali, eu preciso me envolver mais. E você, jovem, o que acontece com você que acaba o culto, você vai embora? Não faça isso, aproveite esse momento, fica mais um pouquinho, conversa mais um pouquinho, faça amizade com outras pessoas, converse com outras pessoas, procure se envolver nas programações da sua igreja, se envolva nos cultos. Ah, mas é no culto infantil, se envolva. Ah, mas é no culto das mulheres, se envolva. É no culto dos homens, se envolva nos cultos, se envolva no culto dos jovens, nas programações da sua igreja. Nós temos um evangelismo rico. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que se dispõe aí. Então venha você também, não fique fora, não fique só vendo vídeos, vendo fotos. Venha participar, venha fazer parte desse corpo. O batismo cristão, ele declara a nossa entrada simultaneamente no corpo de Cristo e na igreja local específica. Olha que coisa preciosa. Então eu assumo essa responsabilidade como um corpo de Cristo e na minha igreja. Eu preciso estar ativo. Eu preciso ver o que precisa ser feito na minha igreja. Eu preciso estar atento às coisas que estão acontecendo. Não aconteceu isso, eu nem fiquei sabendo, mas estava nos grupos de WhatsApp, foi anunciado no culto, e você não sabia. Como você não sabia? Você precisa, como servo de Cristo, como seguidor, como discípulo de Jesus, como imitador de Jesus.
Você precisa se envolver. Você precisa ser igreja. Você precisa estar junto ali. Um gravetinho só não vai esquentar, não vai fazer fogo, não vai. Agora junta todos os gravetinhos, acende o foguinho ali, aí aquele fogo vai queimar, vai queimar, vai queimar. E você precisa sentir esse fogo do Espírito Santo queimar sobre o seu coração, sobre a sua vida, ser cheio, buscar. Venha nos cultos de oração. Se envolva, juventude. Se envolva, meu jovem. E você, como um gravetinho, contamine os outros. Venha participar, venha fazer parte. Estamos ligados a Jesus Cristo e também unidos uns aos outros. Nós precisamos disso. Nós não vivemos para ficar separados, isolados. A pandemia nos mostrou isso. Como foi difícil para muitos que tiveram que ficar trancados, abandonados. Nós não vivemos para isso. Nós somos chamados para estar juntos, para levar juntos a palavra de Deus. Então aproveita essa oportunidade que Cristo te dá. Esteja junto conosco, vivendo, presenciando todas essas coisas. O subtópico 3 diz assim: nossa associação com Jesus de Nazaré deve ser significativa. Olha que coisa. Muitas pessoas, elas são egoístas, elas vivem só para si, pensam só em si, só importa aquilo que está ao redor dela. Isso é você jogar fora a sua vida, esquecer da sua vida. Olha só. Porque quando eu faço isso, quando eu começo a jogar fora a minha vida, pensando só em mim, só nos meus prazeres, eu estou jogando a minha vida fora. Porque a minha vida não foi feita para isso. A minha vida foi feita para seguir a Cristo, para eu ajudar as pessoas em Cristo Jesus, para eu caminhar ali, junto com a igreja. Agora, quando eu passo a viver só no meu eu, só no meu centro ali, querendo só o centro das atenções todas voltadas para mim, eu estou dizendo que o que Cristo fez por mim na cruz não foi nada. Eu não estou dando a importância da cruz. Eu não estou dizendo que eu morri para este mundo, para viver em Cristo. Eu estou fazendo tudo ao contrário. Agora, quando eu faço isso, eu desonro a Cristo. Agora, se eu passo a fazer o contrário, se eu passo a obedecer a Cristo, se eu passo a entender que a minha vida, ela tem que ser uma vida dedicada a Cristo Jesus, que tudo que eu venho fazer seja para a glória de Deus, acabou. Aí sim eu vou entender o que é ser um imitador, eu vou entender o que é ser um discípulo de Cristo, eu vou entender o que é um servo. Eu tenho que pensar que ninguém neste mundo me amaria de tal forma de ter aquela morte que Cristo teve na cruz. E isso é o suficiente. Porque a salvação, a minha salvação, a sua salvação é o suficiente para eu entender que eu não preciso de mais nada. Que eu não preciso dos meus eus, das minhas necessidades. A salvação é o suficiente. Se hoje você se considera, meu jovem, minha jovem, salvo em Cristo Jesus, você já tem tudo. Você já tem tudo. Agora, isso significa que eu não vou buscar, que Ele não vai me dar mais nada? Não. Cristo vai te dar. Porque quando nós priorizamos as coisas de Deus, Ele faz as nossas. Ele cuida das nossas. Não adianta eu querer fazer com as minhas mãos. Adianta. Eu vou fazer do meu jeito, de qualquer jeito, com as minhas forças. Quando eu entendo, meu jovem, que a minha força não vai ser o suficiente, quando eu entendo que eu tenho que entregar para que Cristo faça por mim, eu vou conseguir vencer. Eu vou conseguir caminhar, eu vou conseguir entender que agora eu sou servo. Que agora não é mais eu que luto, é o Senhor que luta por mim. Eu vou entender o que Jesus fez por mim. Eu vou entender essa associação de Jesus Cristo na minha vida. Aí eu começo a entender. Essa foi a obra que alegrou desde a eternidade, a cruz.
o coração de Cristo e que o moveu a enfrentar o Calvário. Olha que coisa preciosa. Essa foi uma motivação. O que tem motivado você a seguir, a ser servo, a olhar para a cruz? O que tem motivado você? Quem vive em Cristo é imprestável para o pecado. Olha que coisa, gente, mas se eu sou imprestável para o pecado, então eu não peco mais. Isso aí. Porque eu vivo em Cristo Jesus. O Evangelho, ele liberta as pessoas da escravidão, a escravidão do pecado. O Evangelho vai te libertar. Se você ainda está preso a alguma coisa, aqui, ó, o seu remédio. A palavra de Deus. Você precisa ler e praticar a palavra. Precisamos ser libertos. E para ser libertos, eu tenho que ter o meu momento de oração. Eu preciso ter o meu momento de devocional. Ah, mas eu faço para cumprir tabela? Não, você não pode fazer para cumprir tabela. Você tem que verdadeiramente, quando você pegar no seu devocional, devocional de hoje, do dia 3 de julho, quando você pegar no seu devocional, você tem que pegar ele ali e entrar ali dentro de coração aberto. Coração ali transbordando, de poder ouvir a voz de Deus para você nesse dia de hoje. E ali você se deleitar na palavra. É assim que ele nos liberta do pecado. Não há pecado, não há nada neste mundo que Cristo não possa te libertar. Ah, mas irmã Cristina, você não sabe dos meus pecados, você não sabe das minhas dificuldades. Eu posso não saber, mas há um que sabe, que é Cristo Jesus. E ele pode te libertar nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Seja liberto, meu filho e minha filha. Você precisa entender isso, que a palavra é onde te liberta. Mas eu estou preso ao homossexualismo, eu não consigo. Consegue, porque Cristo diz que você consegue. A palavra dele nos liberta. Se a palavra nos liberta, não há mais nada que nos impeça de ser livres. E como eu lembrei daquele louvor, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Como esse louvor, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando essa lição, como esse louvor falou no meu coração. E realmente, nós não somos mais escravos do medo. Porque o medo, ele nos aprisiona, ele nos faz não caminhar, ele nos faz parar, ele nos faz regredir. Então que esta manhã você não tenha mais medo, mas que você lembre que você é filho de Deus, que você é filho amado, que você é filha amada de Deus, que você é livre do pecado. O pecado não te aprisiona mais. Aleluia. Livres do pecado, escravos de Cristo. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo, ele traz aqui nesse subtópico 1, vivendo como livres e não como escravos do pecado, ele fala dessa escravidão aqui romana, porque essa escravidão era uma espécie de morte social. Pensa, o escravo era uma coisa, era algo assim, não era nada, era coisa, não era gente. Então, quando nós estamos ali presos ao pecado, é isso que nós somos uma coisa. Era assim que nós vivemos, oprimidos pelo diabo. O pecado, ele nos oprime. Nós estamos num pico de felicidade, de repente, achando que somos livres, daqui a pouco vem e nos mostra que nós estamos agarrados, depressivos. Nós estamos ansiosos em cima dos nossos pecados, angustiados em cima dos nossos pecados. Seja livre esta manhã, seja servo em Cristo, seja escravos de Cristo. Porque quando nós somos escravos de Cristo, nós somos livres. Que coisa preciosa, né? Escravos livres. Porque nessa época aqui, o escravo era isso, não era nada. Agora pensa quando o escravo, ele tinha a sua liberdade. Ele começava a ter os seus direitos. Ele tinha direitos, deveres, porque ele era livre. E ele nos traz isso. E nós somos renascidos, filhos novamente gerados, libertos das amarras da iniquidade através do poderoso amor de
Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Os que aceitam a Jesus, eu e você, pela fé, são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus. O crente, eu e você, somos novas criaturas. Nós precisamos desejar a palavra de Deus. Se eu não desejo a palavra, não sou nova criatura. Sinto em lhe informar, meu jovem, minha jovem, se você não deseja estar na presença de Deus, algo está errado. Eu estou alimentando mais a minha carne do que o meu espírito. E eu, como nova criatura, eu preciso desejar a palavra, eu preciso sentir a presença, porque se eu disse que o evangelho, ele me liberta, se o evangelho liberta as pessoas da escravidão, eu preciso estar aqui, eu preciso querer, eu preciso me prostrar diante da Bíblia, eu preciso estar focado na palavra, eu preciso querer, eu preciso ansiar, o meu coração precisa desejar. Se eu ainda não fiz o meu devocional, eu preciso estar preocupada sim em fazer. Essa tem que ser as minhas preocupações, em fazer as coisas de Deus, as coisas de Cristo, as coisas que me aproximam dele. A salvação, ela é mediante o conserto que foi cravado na cruz. E Deus estabeleceu um conserto melhor por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Meu jovem, minha jovem, nós temos tudo que é Cristo. Não fique aí com medo mais. Não deixe que o pecado fique batendo em sua porta. Abra sua porta para Cristo hoje. Se arrependa dos seus pecados, que eles serão abandonados. Nova criatura serás. Não vai ter mais problema com isso, não vai ter que enfrentar essas coisas, porque Cristo já enfrentou por você na cruz. O subtópico 2 diz assim: a queda do jugo da morte. Nós sabemos que a consequência do pecado é o quê? A morte. Não tem outra escolha. Ele vai trazer a minha morte espiritual até chegar à minha morte física. O nosso professor Reginaldo, o presbítero Reginaldo, ele falou muito bem sobre isso na última aula. O diabo, ele tenta tragar as nossas vidas. E se eu dou lugar pecando, eu vou matar a minha vida espiritual até ele conseguir tragar a minha vida física. E eu morrendo fora da presença de Cristo, eu já sei qual será o meu destino. E meu destino não será o céu. O céu será uma mera lembrança. Então nós precisamos lutar, sim, para que estejamos próximos de Cristo. Nós precisamos juntar todas as nossas forças para querer estar na presença de Deus, para não nos afastarmos dele, para estarmos cada dia mais. Mas nós devemos confiar no amor de Cristo em nós, confiar no nosso Salvador Jesus Cristo, nesse amor que ele tem por nós. Nós temos que entender que não foi qualquer um que se entregou por nós, foi o Salvador, foi Jesus Cristo que foi lá naquela cruz e derramou o seu sangue por mim e por você, juventude. Subtópico 3 diz assim: não temos mais medo. Aí voltou o louvor novamente, que eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus e somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós não temos que temer, nós não temos que nos preocupar com mais nada. Apocalipse 12, 10 diz bem assim, Apocalipse 12, 10. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu
Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Lembra que no início eu falei sobre isso? Que Satanás, ele vem nos atormentar, que ele vem jogar na nossa cara os nossos pecados, aquilo que nós fizemos no passado. Não falei? E olha o que diz aqui a palavra em Apocalipse 12:10, que o acusador dos nossos irmãos, mas ele é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E ele vai nos acusar. Ele não vai desistir. Por isso que nós precisamos estar firmados. Satanás, ele acusa os crentes, acusa a mim e a você a todo tempo. E ele acusa diante de Deus. Mas em nome de Jesus, ele não tem poder. Maior é quem está conosco. E é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, confia no amor dele, na graça, na misericórdia. Os crentes fiéis, eles vão ser libertos. Eles não vão estar presos. Eles já foram libertos pelo sangue de Jesus. Então, se você é um crente fiel, você já foi liberto. Então, os seus pecados já não pesam mais em você. Não sinta carregando esse fardo. Não se sinta culpado, não se sinta triste, não se sinta desanimado, depressivo, por causa de coisas que você já fez no passado. Se você verdadeiramente se arrependeu disso, acabou. Já foi lançado no mar do esquecimento. Acabou isso. Não se apegue mais a essas coisas. Lembra que Cristo já morreu na cruz por você. Então você arrependeu dos seus pecados, acabou. Lá na cruz ficou. Cristo não vai jogar mais em sua cara. Ele não vai trazer à tona os seus pecados. Agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Esses pecados não vai mais pesar sobre você. Não pesa mais sobre nós os nossos pecados, porque verdadeiramente nós nos arrependemos deles. Acabou. O poder do pecado sobre nós foi destruído lá na cruz. Agora, nova criatura és. Você é novo em Jesus Cristo. Então, se achegue cada dia mais. Procure a presença cada dia mais, sentir o cheiro e viver o Cristo Jesus em sua vida. O tópico 3 diz assim: já posso viver, pois nasci de novo. Seguir a Jesus não é um convite para ser famoso, porque parece que agora ser crente é ser famoso, virou modinha, né? Não, eu sou crente, eu sou... Não. Não é isso que é seguir a Jesus. É uma decisão pessoal minha. Eu preciso me manifestar a glória de Deus na minha vida. Isso é seguir a Cristo. Então, eu já posso viver, pois nasci de novo. Que coisa gloriosa! Em Cristo, nascer de novo é ter a dignidade humana restaurada. Aquilo que eu era, já não sou mais. Aquilo que eu fazia, já não faço mais. Ele me perdoou. E como é bom a experiência do perdão. Porque perdoar nos concede a certeza do céu. Quando nós somos perdoados, nós entendemos que o céu não vai ser uma lembrança. O céu vai ser real em nossas vidas. Por isso que nós não devemos guardar mágoas, rancores, ficar aí trancados, amargurados por algo que aconteceu, por algo que alguém fez, alguém falou sobre nós. Nós precisamos perdoar. Se você não tem mais essa pessoa próxima a você para pedir perdão a ela, vá até Deus, peça perdão. Fala que você perdoa verdadeiramente essa pessoa. Agora, se você tem ela próxima, busque ela. Não, mas eu vou me humilhar? O que é a sua humilhação perante o que Cristo passou na cruz? Não é nada. Então vá sim, vá até a pessoa, peça perdão, mas não fica guardando isso. Você está deixando de ser abençoado por causa dos outros. Pensa nisso.
Aquilo que te deixou amargurado, com raiva, venha te alimentando. Você está construindo algo dentro de você. Às vezes a pessoa nem sabe mais o que fez, se fez. Você é nova criatura. Essas coisas são passadas. Se humilhar para pedir um perdão não é mais humilhação, porque você é uma nova criatura. Você vive para Cristo, agora Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. É impossível conhecer verdadeiramente a Jesus e ainda permanecer num estilo de vida dominado pelos impulsos da carne. Se eu permito que o pecado fale mais alto na minha vida, é porque eu ainda não conheci a Cristo. Ai, mas eu tenho pecado Não, eu não posso mais pecar. Eu vou cair no mesmo pecado. Eu vou pecar em outras coisas. Eu estou nessa terra. Eu vou cair em alguma coisa, mas eu tenho que lutar para não cair. Eu tenho que procurar se desviar da tentação, para que eu nem seja nem tentado, mas ela vai vir e eu não vou cair em pecado. Eu vou me libertar do pecado. Eu vou procurar me achegar a Cristo. Nós precisamos ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que nos domina, não os nossos pecados, não a nossa carne. Nós somos convocados a adotar um padrão de vida excelente, de uma vida que espelhe o caráter de Cristo. Eu tenho que olhar no espelho e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e ver Cristo. Oh, aleluia! A morte do Redentor nos deu uma esperança que instaura um novo reino, não terreno, mas humano. Não terreno, não humano, não político, mas poderoso em amor e graça e misericórdia. Ah, meus jovens, nós precisamos entender que a nossa luta aqui, não é aqui nessa terra. Nós vamos viver no céu. O que nós estamos passando aqui é passageiro, vai passar. Não adianta querer lutar com as minhas mãos. Eu preciso entregar verdadeiramente, confiar verdadeiramente e lembrar que eu não sou mais escravo, que eu sou filho de Deus. Eu sou filho amado, eu sou filha amada. E eu faço uma pergunta para você. Quem está sentado no trono do seu coração? Responde aí. Se você é um jovem corajoso, responde aí, quem está centrado? Quem está ali, no trono do seu coração? Quem é? É o seu eu? É o seu namorado? É a sua corte? É o seu pai, a sua mãe? Quem está centrado? Mas nesta manhã, eu convido para que você entronize o Rei da Glória, o Senhor Jesus, para entrar no seu coração, para entronizar, para ser realmente o rei da sua vida, das suas atitudes, dos seus pensamentos, para ele estar ali juntinho contigo. Uma vida consagrada a Deus. De que maneira nós devemos nos portar em meio a uma geração tão perversa como essa? Uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo que santo e irrepreensível. É apenas isso que Deus espera de nós, que sejamos santos aqui nesta terra. Nós precisamos ser o espelho de Cristo, e Ele foi santo. Nós precisamos ali, suar o bom aroma de Cristo entre as nossas amizades, entre os nossos familiares, entre os nossos vizinhos, no nosso trabalho. A graça, ela não pode se confundir com uma degradação espiritual e moral dos valores do reino de Deus. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado. A porta, ela não foi reformada. A porta continua estreita. O amor de Deus é grande? Muito grande. Sua misericórdia? Muito grande. Mas a justiça de Deus continua a mesma. E a porta continua estreita para entrarmos. Então vamos ter que desfazer de algo? Vamos ter que desfazer? Vamos desfazer.
Vamos ter que largar? Vamos ter que largar. Mas vai valer a pena. Vamos estar juntos. O grande desafio do cristianismo é destruir o ídolo que nós temos chamado de ego. É destruir aquilo que nós estamos construindo dentro da gente. Os princípios cristãos, eles não são negociáveis. Eles são a base da nossa fé. Não negocie a Cristo. Não siga de qualquer forma. Seja realmente um imitador. Morra para viver em Cristo Jesus. Seja liberto. O poder do pecado, ele já foi totalmente destruído naquela cruz. Então não permita que essas coisas te amarrem, te prendam, te deixem ali acorrentado. Eu quero, entre as perguntas que nós temos aí, eu quero deixar a pergunta 4 para você. Como o crente deve lidar com os pecados cometidos no passado? Como? Como você deve lidar aí com os pecados cometidos no passado? Conscientes de que não pesa sobre ele qualquer repercussão espiritual sobre aquilo que já foi perdoado no Calvário. Então não permita que esse peso do seu pecado continue sobre as suas costas, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Porque se você já se arrependeu, e se não se arrependeu, é momento de se arrepender agora, se arrependa. E você pode ter certeza que Cristo jamais lançará ele em sua face. Jamais. Eles já foram esquecidos por Cristo Jesus. Amém? Eu quero te convidar agora para ofertar. Ofertar é um momento gracioso que Deus permite, porque Ele, como nosso provedor, Ele nos permite ofertar. E eu quero te convidar também a ser um dos 1000 valentes, de fazer um voto. Nós estamos num espaço novo, um lugar muito gostoso. Convido você para estar conosco, você que nos visita, venha conhecer o nosso novo espaço. Nós estamos aqui onde era a Antiga do Couro, em Cariacica, Espírito Santo. É um lugar maravilhoso para as crianças, para os adultos, é muito gostoso. Para a juventude, é um lugar maravilhoso. Nós temos cada espaço aqui, até um campo nós temos aqui, muito gostoso, um lugar maravilhoso. E eu te convido a ser uma dessas pessoas, um desses valentes. Nós estamos fazendo uma campanha de 1000 valentes. Venha ser um deles, venha fazer um voto. Entrega a Cristo aquilo que Ele tem dado a você. Tudo que Ele nos dá é dele. Ele dá para a gente administrar. Então, esta manhã eu te convido para você ofertar e fazer parte dessa história, de poder fazer parte desse novo movimento que nós estamos aqui nessa construção para adquirir esse imóvel. Então, venha nos abençoar e ser um abençoador da obra de Deus. Amém? Vamos concluir, então. Conclusão. Seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca do seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Então não esqueça que você não é mais escravo do medo, que você é filho de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, graças te damos por mais um domingo, Senhor, por mais uma aula graciosa, Deus. Senhor, como o Senhor falou no meu coração através desta aula, Senhor, que o Senhor tenha ministrado na vida de cada um jovem, ó Deus, de cada um que nos visita nesta manhã, Senhor, de cada um que irá chegar a esta aula. Ó Senhor Jesus, eu não sei a dificuldade de cada um, eu não sei o pecado que tem que ser largado, que tem que ser arrependido. Ó Deus, mas que o Senhor possa tocar, Senhor, possa tocar no coração de cada jovem nesta manhã. Que eles verdadeiramente possam se arrepender dos seus pecados, que possam entregar as suas vidas, que possam ser uns discípulos, ó Deus, que possam ser imitadores, ó Deus. Pai,
Dê força a cada um deles, segure em tuas mãos, mostre que o Senhor é o provedor, é o Criador. Ó Pai, Tu és grande, nós não somos nada, Senhor. Mas, Senhor, eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Agradeço por esta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o próximo domingo. Deus abençoe.